Juntamente comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, versículo 16. À medida que você achar o texto na palavra de Deus, pode mudar de posição, ficar em pé, para que possamos ler a palavra de Deus. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Quero te convidar a repetir juntamente comigo esse versículo. Vamos lá, toda Amém. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar na Tua casa, como é bom, Senhor, olhar para a Tua palavra e ver tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor já realizou, e olhar, Senhor, e contemplar que ainda há muito a se fazer e que o Senhor ainda conta com as nossas vidas no dia de hoje, ó Pai. Que a Tua igreja é um instrumento de transformação, que a Tua igreja, Deus, é onde o Senhor se revela e onde também o Senhor trata do seu povo. E que nessa noite a Tua palavra possa encontrar os corações, ó Deus, necessitados. Que a Tua palavra possa encorajar, que a Tua palavra possa, Deus, inspirar os Teus filhos nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, e desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, querido. Ao sentar, vira para essa pessoa que está do teu lado aí, bonita, fala para ela o tema dessa mensagem, quem é? Valorizando o que tem valor. Você já percebeu que na nossa vida, em alguns momentos, a gente até reconhece que algumas coisas têm valor, mas a gente não consegue valorizar? A gente olha para uma pessoa, a gente reconhece um talento, a gente reconhece que a pessoa sabe fazer aquilo, que a pessoa realmente foi dotada, colocada nesse mundo para realizar aquela função, mas em poucas das vezes a gente valoriza o valor daquela pessoa. E nessa noite eu quero falar sobre algo muito importante que vai acontecer agora no dia 31 de outubro, que é o aniversário dos 500 anos da Reforma. E a reforma nada mais foi, querido, de valorizar aquilo que tem valor. Porque durante o período da reforma, quando Martinho Lutero ele começa a remexer ali no que ele tinha como iluminação da parte de Deus, ele estava querendo trazer valor novamente para a palavra de Deus. Porque no contexto histórico que Martinho Lutero estava vivendo, em 31 de outubro de 1517, ele olhava para aquela situação e ele olhava para a igreja e percebia: a palavra de Deus não está tendo o devido valor na vida da igreja. Então é necessário valorizar aquilo que tem valor. É necessário colocar novamente a palavra de Deus onde ela deve estar. Então é sobre isso que nós iremos conversar, é sobre isso que nós iremos pensar e é sobre isso que nós iremos refletir nessa noite. Aonde que a palavra de Deus está na nossa vida? Ah, pastor, mas eu ouço a palavra de Deus. Pastor, eu ouço, eu estou aqui, eu estou sentado aqui agora, estou ouvindo a palavra de Deus. Mas não é somente conhecer a palavra, não é somente ouvir a palavra, mas é dar o devido valor a essa palavra. E são coisas que nós precisamos nos cobrar, querido, na nossa vida. Porque tem coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas se a gente não se cobrar, a gente não faz. A gente se acomoda. E onde não há cobrança, a acomodação começa a reinar. E isso vai acontecendo de uma forma muito sutil. De uma forma muito sutil, você vai se acomodando com uma situação. De uma forma muito sutil, você vai acostumando com aquilo. Se nós não fizermos uma revisão da nossa vida cristã de tempo em tempo, a gente acostuma a vir à igreja e a gente começa a perder o porquê nós estamos na igreja.
o que a gente não revisa, o que a gente não se cobra, a gente se acomoda. A gente começa a perceber, eu sei fazer, eu sei como é que faz, eu sei como é que realiza. Então, por isso que de tempo em tempo é necessário não somente reconhecer o valor, mas valorizar aquilo que tem valor. E nós vivemos em um tempo, em uma sociedade, onde se confunde o que tem valor com o que tem preço. Tem coisas que têm preço alto, mas não tem valor. Tem pessoas que estão perdendo a sua família para conquistar coisas que têm preço e abandonando a sua família que tem valor. Há uma confusão entre o que tem valor e o que tem preço. A casa que nós moramos, o carro que nós andamos, isso tem preço, isso não tem valor. O que tem valor é a esposa, é o marido que Deus te deu, é o filho que está sentado do seu lado, que está na escolinha, que está lá no Vidatim, que talvez não está aqui hoje, você passa as madrugadas orando, pedindo a Deus que traga ele de volta. Isso tem valor. Então é necessário valorizar aquilo que tem valor na nossa vida. E a Reforma fez essa proposta. Martinho Lutero, quando ele pega lá as 95 teses, ele está dizendo, a igreja está esquecendo de viver isso. A igreja está esquecendo a palavra de Deus. Então eu vou colocar aqui essas 95 teses para que aquilo que tem valor seja valorizado. E na nossa vida, nós estamos vivendo uma época do ano que a gente começa a olhar para a reforma, não é verdade? As irmãs vão concordar comigo. Vai chegando outubro, vai chegando novembro, as irmãs olham para a cortina e falam assim, está na hora de trocar essa cortina, final de ano está chegando. Não é bom passar o Natal, final de ano, com essa cortina velha, empoeirada, vamos tirar, vamos limpar isso daí. Está na hora de pintar as paredes, vamos comprar tinta, vamos correr. E aí as irmãs já dão uma catucada nos irmãos e falam, vamos lá, já estou te falando que está na hora. Já começou o comercial da Líder, já está avisando que o final de ano está acabando. Já virou tradição, né, querido? A gente está correndo muito bem no ano, a gente está indo. Aí quando começa, já é Natal na Líder Magazine, é um desespero. Aí você, meu Deus, está acabando o ano. Né? Alguns ainda dizem assim, meu Deus, está na hora de ir lá renovar o armário, vamos lá. Mas fato é que há épocas da nossa vida que diz, é necessário uma reforma. É necessário ajustar essas coisas. É necessário valorizar aquilo que realmente tem valor. E aproveitando esse período da reforma, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse contexto histórico. Porque às vezes você está ouvindo falar de 500 anos de reforma, que isso é uma bênção, mudou a realidade da igreja, e realmente mudou a realidade da igreja, mas o que foi essa reforma? A reforma ela acontece e tem como ponto principal, como figura principal, Martinho Lutero, que era um monge agostiniano. Ele lê toda a carta de Romanos, e Deus começa a falar ao coração dele, Deus começa a revelar algo ao coração dele, Deus começa a iluminar a mente dele, e ele começa a perceber que aquilo que ele está lendo não está em acordo com o que a igreja está vivendo. E Martinho Lutero, ele morava na Alemanha, e aí o Papa Leão X envia um vendedor de indulgências para a Alemanha. E o vendedor de indulgências começa a vender indulgência, dizendo que se aquela pessoa, quem pagar pelaquela indulgência, independente da sua vida, independente do seu pecado, independente da sua imoralidade, ele tem um terreno no céu. E várias indulgências foram vendidas. E Lutero, olhando aquela situação, ele olha para Romanos, ele olha para aquela situação e ele diz, mas espera aí, a palavra de Deus nos diz que pela fé nós somos salvos. A palavra de Deus nos diz que a graça é um favor imerecido que nos alcança e que por isso nós temos direito de viver no céu. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o mediador entre a humanidade e Deus. E a palavra de Deus diz que a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Não está certo isso daí. É preciso valorizar o que tem valor. E Lutero,
primeiramente prega 3 sermões falando sobre indulgência. E aquilo já causa um impacto na sociedade. Mas ainda é pouco. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai na porta da igreja de Wittenberg e coloca 95 teses. Não era intenção do coração de Lutero criar uma grande celeuma, um grande problema, uma grande dificuldade. Era desejo do coração de Lutero convidar os bispos a um debate para que a igreja fosse restaurada, para que a igreja fosse renovada. Mas não foi possível. Mas o que eu quero trazer ao teu coração nessa noite não é somente contar a história da reforma, mas eu quero fazer algumas aplicações práticas à nossa vida. Lutero, ele não acorda de um dia para o outro dizendo, eu vou promover uma reforma. Não, o que acontece na vida de Lutero é um processo que começa pela leitura da palavra de Deus. E a leitura da palavra de Deus, ela tem o poder de causar transformações dentro de nós, querido. Não é somente essa palavra que o pastor ele prega em um culto, que o bispo prega em um culto. Quando nós pregamos aqui a palavra de Deus, nós queremos impulsionar, nós queremos criar dentro de você uma inquietação para que isso que é pregado aqui continue na sua casa. Porque a palavra de Deus, ela pode te entusiasmar aqui. A palavra de Deus, ela pode te encorajar aqui nesse culto. Mas Deus, ele está te esperando lá no seu quarto para continuar fazendo e realizando. Foi isso que Deus ele foi fazendo no coração de Lutero. Lutero ele ia lendo a carta de Romanos e aquilo ia criando dentro dele um desejo de fazer, de realizar e de agir. E assim deve acontecer conosco nos dias de hoje, em 2017. A palavra de Deus, ela não pode somente ser ouvida e lida. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, ouvida e ela precisa me levar a agir. Ela precisa municiar a minha forma de pensar. Ela precisa municiar e fundamentar aquilo que eu penso e a forma com que eu estou andando e caminhando na minha vida. Atos capítulo 17, ele vai dizer que nós andamos, que nós pensamos, que nós nos movemos sobre uma plataforma que é Jesus. Eu não estou agindo, eu não estou caminhando, eu não estou andando sobre a plataforma do meu pensamento, do que eu acho, do que eu penso, mas é sobre a plataforma chamada Jesus. Era isso que estava perdido na história da igreja, e que Lutero ele começa a querer reformar o lugar devido da palavra de Deus. Que essa palavra pode mudar, que essa palavra pode transformar. Mas fato é que ele nos ensina que não basta ser iluminado, que não basta entender essa palavra, mas eu preciso também partir para o próximo passo, e o próximo passo é começar a agir. E eu posso escolher, e isso está dentro de nós, escolher agir ou não agir. Se Lutero somente fosse iluminado, somente reconhecesse que havia um erro, nós não estaríamos aqui agora, no dia 31 de outubro, comemorando os 500 anos da reforma. Se Lutero lê e não age, não haveria reforma, não haveria mudança, não haveria transformação. E da mesma forma quando eu ouço uma palavra, quando Deus ele fala comigo, quando Deus ele é incisivo e dizendo, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou enchendo de coragem, é você que eu estou inspirando para começar a mudar o seu bairro, para começar a mudar a sua família, para começar a mudar o seu condomínio, a sua empresa, e você não age. A tua empresa poderia estar em um outro estágio hoje. A sua família poderia estar em um outro estágio hoje. O local que você trabalha poderia estar em um outro estágio hoje. Mas a palavra, ela somente tem encontrado os seus ouvidos. A palavra de Deus não tem encontrado atitudes em você. Lutero olha para essa situação e ele está diante dele. Vou agir ou não vou agir? E as duas situações definem o futuro. Ele escolheu agir, e porque ele escolheu agir, nós iremos comemorar 500 anos de reforma.
Se ele não escolhe agir, nós não iríamos comemorar os 500 anos de reforma. Mas fato é que as duas escolhas definem o futuro. E talvez quando você me ouve agora, nesse momento, eu pregando, vem algumas situações sobre a tua vida. Algumas situações que você poderia ter agido lá atrás. E se você tivesse tomado ação, hoje, esse futuro que você está vivendo poderia ser diferente. Talvez hoje você se encontre em uma situação de dificuldade, de problema, de angústia, que foi por falta de prevenção lá atrás. Não foi por falta da palavra pregada, não foi por falta da leitura da palavra, mas foi por falta de uma ação em decorrência à palavra ouvida e à palavra lida. Não podemos nos acostumar, queridos, a ouvir sermões. Precisamos entender que cada sermão pregado é um alerta de Deus para a sua vida. Cada sermão pregado é uma oportunidade de Deus de prevenir algumas situações na sua vida. Que alguns sermões pregados é Deus te encorajando a viver um tempo que Ele tem para a sua vida. Então eu escolho diante daquilo que Deus está fazendo e realizando, eu escolho agir ou não agir. Mas é necessário entender que as duas situações, elas vão ter consequência no futuro. Se você agir hoje, o seu futuro ele pode ser diferente. Se você escolher não agir, permanecer do mesmo jeito, terá consequência no seu futuro. Então a palavra de Deus, ela não pode somente ser ouvida, ela não pode somente ser lida, mas ela precisa também ser colocada em prática. E é necessário entender que o não agir contribui para aquilo que está ruim, piore. Lutero, ele olha para aquela situação, a situação estava ruim. Se ele escolhe não agir, ele estava dando uma ajuda para que aquilo piore. E a gente olha para a sociedade hoje, a gente olha para o nosso Brasil, e é reconhecidamente, notoriamente, que é necessário que a igreja haja. É necessário que a igreja seja relevante. Porque o que está ruim, se a igreja não for relevante, vai piorar. Porque quando eu não escolho agir, eu estou escolhendo, permanece do jeito que está, não é. As coisas não permanecem do jeito que está, as coisas vão piorando. Porque a gente não age. Porque a gente não toma posição. Porque a gente não dá o devido valor àquilo que tem valor. Há um ataque velado, há um ataque escancarado às nossas crianças, onde é necessário você que tem filho, na idade, aí de criança, que você cuide da sua criança, que você transmita paixão, que você fale do amor de Deus, que você tenha um tempo de devocional com seu filho em casa, que você cuide dele. Isso não vai te proteger de tudo, de dizer, meu filho vai nascer e morrer na igreja, mas você está fazendo aquilo que é o seu dever como pai. Provérbios capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 6, fala sobre essa perspectiva. Que enquanto o seu filho está dentro de casa, você precisa cuidar, você precisa dar amor, você precisa ensinar a palavra de Deus para ele, mas haverá um momento que ele sairá pela porta, e ele vai encontrar o homem sanguinário, a mulher adúltera, porém, ao se relacionar com eles, ele lembrará da palavra dos seus pais. Mas é necessário plantar algo no coração das nossas crianças. É necessário plantar algo no coração dos nossos adolescentes. Trabalhando com a juventude já há 8 anos, coisa dolorida é você sentar diante de um jovem de 18, 19 anos, conversar com ele por 10, 15 minutos e perceber que ele somente passou 18 anos com outro homem dentro de casa, mas ele não teve um pai. Ele não teve um pai que ensinasse para ele qual é o caminho, qual é a escolha. Ele não teve um pai que implantou sonhos no coração dele, que colocou projetos no coração dele.
Ele não teve uma mãe para dizer: meu filho, você vai dar certo, você vai conseguir, você vai avançar, independente da realidade, independente da situação. Nós precisamos olhar, querido, que nós estamos realmente numa guerra. E se nós não olharmos para essa situação e guardar aqueles que estão à nossa volta, o diabo irá tomá-los de nós. Por isso é necessário estar atento, é necessário agir. A grande mensagem da reforma, nos seus pormenores, é olhar para Lutero e ver que ele tinha muito conhecimento, ele tinha um grande arcabouço acadêmico, ele era uma pessoa com bastante conteúdo, porém, ele não ficou somente no conteúdo, ele não ficou somente no conhecimento, mas ele parte para a ação. E é isso que Deus ele espera também de nós. Podemos sentar, filosofar, falar, discutir sobre teologia, mas é necessário também ação, porque o que está ruim, se a igreja não agir, irá piorar. Por isso que precisamos remir o tempo, por isso que precisamos de ações cada vez mais pontuais, para abençoar vidas, para abençoar famílias, para alcançar da criança até os irmãos da melhor idade. Fato é que Lutero, em algum momento, ele é influenciado. Lutero, ele não acorda, ele não vai dormir à noite, de manhã ele acorda: vou promover uma reforma. Lutero, ele é influenciado. O movimento da reforma acontece em 1517, mas havia um movimento chamado de pré-reforma, que começa no século XII. Ele começa ali com John Wycliffe e com Paulo Valdo. Esse movimento de pré-reforma enche o coração de Lutero. Sabe o que isso me ensina, querido? Que nada começa a partir de mim. A gente vive uma geração onde a gente acha que é a partir da gente que começa as coisas. Não é. Há uma história, há um lastro, há pessoas que começaram a fazer algo e a gente continua. Evangelho, cristianismo é passagem de bastão. Evangelho, cristianismo não é aquilo que eu penso do meu jeito e eu quero viver e fazer. Lutero, ele é influenciado por uma geração anterior. Então eu e você, nós somos influenciados por uma geração anterior, e nós temos responsabilidade com a próxima geração. Eu preciso olhar para quem veio antes de mim, o que eles fizeram, como que eles acertaram, e eles vão ser o meu referencial. E eu preciso olhar para frente e ver que eu também vou deixar alguém aqui que vai ter que pregar a palavra de Deus e ser bênção. Ontem tivemos aqui na juventude um jovem da igreja de Nova Vida do Centro, um garoto de 20 anos de idade, que pregou uma palavra abençoadora para essa juventude. E ontem eu falava aqui para a juventude e dizia: eu sei que quando eu for, eu posso ficar tranquilo que ele vai ficar aqui pregando a palavra de Deus. E nós precisamos ter cada vez mais, querido, esse sentimento menos egoísta, de que a bênção é toda para mim, que Deus tem que fazer para mim, no meu tempo, na minha hora. É necessário entender que há um momento que nós iremos e nós precisamos deixar um legado para quem vai ficar. Nós estamos falando aqui nessa noite de um homem que viveu 500 anos atrás e que todo mundo ainda fala dele. Um homem que teve a sua vida inspirada em alguém que viveu 2000 anos atrás, que é Jesus Cristo, mas que deixou um legado, que é necessário que eu e você deixemos também um legado. Talvez o meu e o seu legado não vai chegar a todo o planeta, a todo mundo, mas vai ficar lá na sua rua. Pessoas irão lembrar de você, pessoas vão dizer: aqui, ó, naquela casa ali morava alguém que servia a Deus. Ali naquele apartamento morava alguém que servia a Deus. Que quando ele passava aqui, a gente sentia no seu semblante o quanto ele amava a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. É necessário deixar esse legado. Mas é necessário ver quem tem influenciado a nossa vida. Quem tem influenciado. E cristianismo é uma via de mão dupla. Eu sou influenciado para influenciar. E é necessário abrir um parênteses para entender que influenciar é diferente de manipular. Influenciar eu vivo.
Eu estou vivendo a minha vida. Pessoas estão me vendo e estão me copiando. Manipulação é diferente. Manipulação sou eu começar a mexer por trás para que pessoas entendam e cheguem àquilo que eu quero que elas façam. Influenciar é diferente de manipular. O mundo que nós vivemos hoje vive sobre um ponto de manipulação. A gente olha para Brasília e a gente vê isso acontecendo todo instante, todo momento. E a gente precisa entender que nós estamos aqui para influenciar, para dizer que essa igreja, ela é relevante. Ela é relevante por quê? Porque o Espírito Santo tem nos iluminado, tem pregado a sua palavra, e nós não temos somente ouvido e lido, mas nós temos partido para a ação. Assim como também Lutero partiu para a ação. A base da reforma tinha 5 princípios e 5 pilares. Primeiro princípio, só a Escritura. Não é o que a tradição da igreja diz, não é o que o irmão fala, mas é aquilo que está na Escritura. O irmão, ele me dá um conselho, o irmão, ele fala comigo, mas eu olho para o que ele fala, percebo o que está na palavra de Deus, e se está em concordância com a palavra de Deus, assim eu escuto aquele conselho. Não é somente porque o irmão, que aparenta ter muita espiritualidade, está falando, mas é porque a palavra de Deus diz, e por isso eu creio. Nessa noite nós cantamos aqui alguns louvores com fundamento na palavra de Deus. Cantamos um louvor que expressava o Salmo 46, o Davi até leu o Salmo 46 aqui durante a ministração. Cantamos um outro louvor, querido, que fala sobre um novo coração. Novo coração está lá em Ezequiel capítulo 36. Quando Deus ele tira o povo do cativeiro, e o povo ficou 70 anos na Babilônia, e agora o povo vai voltar para Israel. Deus diz: ei, peraí, vocês não vão sair de Babilônia desse jeito não, porque se vocês saírem do coração que vocês estão, vai acontecer a mesma coisa. Então é necessário que vocês tenham o coração transformado, e depois que tiver o coração transformado, vocês voltem para Jerusalém. A gente cantou sobre isso. Deus te deu um novo coração. E às vezes nós cantamos e não reconhecemos a palavra de Deus por trás do louvor. Esse louvor também dizia sobre 1 Coríntios 12, que nós somos um corpo que tem Cristo como cabeça, e nós somos os membros desse corpo. Por isso que Lutero ele vai dizer na reforma: só a Escritura. É necessário conhecer a palavra de Deus. É necessário se dedicar à leitura da palavra de Deus. Eu me dedico à palavra de Deus não para vencer concurso bíblico, não para conhecer a Bíblia mais que o meu irmão. Eu me dedico à leitura da palavra de Deus para que essa palavra instrumentalize o poder dele na minha vida. O segundo pilar da reforma protestante foi só a fé. É pela fé que nós somos salvos. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu preciso somente crer que Jesus é aquele que me salva, é aquele que me resgata e é aquele que me leva para o céu. É a fé. Não é o que eu faço, não são obras. Não é eu sair de madrugada, entregar comida, fazer ação social, ainda que a igreja necessite fazer ação social, mas como consequência do que Cristo faz em nós, não como obra de meritocracia para ser salvo. Para ser salvo é necessário somente crer em Jesus Cristo, e assim seremos salvos. É o segundo ponto da reforma. Terceiro, só a graça. É favor de Deus, é um favor imerecido. Quarto, somente por Jesus Cristo. Não há outro que possa intermediar a salvação. Só Jesus que pode fazer com que nós tenhamos essa ligação com Cristo. E o quinto ponto é que toda a glória, somente a Deus seja dada toda a glória. São os 5 pontos da reforma. Os 5 pontos que exprime tudo aquilo que Deus espera de nós, que nós entendamos e vivamos. Mas como ponto alto está a palavra de Deus, a Bíblia.
E é isso que eu quero trazer ao teu coração nessa noite. Onde que está a Bíblia na sua vida, na sua caminhada com Deus? Quantas das vezes em início de ano você diz: Senhor, é esse ano, Senhor. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou me dedicar, esse ano eu vou me colocar a realmente ler, colocar em prática e viver. Mas que quando chega em janeiro, você já embolou um monte de capítulo e você fala: ai meu Deus, vou deixar para 2018. Aí chega 2018, você com o mesmo ímpeto, você diz: agora vai, 2018 vai, eu vou começar a ler. Quando chega em fevereiro, você deixa embolar os capítulos, você fala: deixa para 2019. E não acontece. Daqui a pouco a gente faz 1000 anos de reforma e você não conseguiu ler a Bíblia toda. Mas é algo que a gente tem que colocar na nossa pauta de vida aqui. Ler a Bíblia, viver a Bíblia, amar a sua Bíblia. A Bíblia é o meio pelo qual nós entendemos e conhecemos a Deus. Não há como entender e conhecer a Deus por um outro meio. Eu conheço e entendo a Deus, pastor, ouvindo a palavra, vendo o Senhor vivendo, vendo o meu irmão vivendo. Querido, você tem somente um flash do que é Deus. Você não conhece Deus em sua totalidade, você não conhece Deus da forma que Ele é, você não mergulha em Deus. É como você vai na praia, você fica só na areia e você diz: meu Deus, curti a praia toda. Não curtiu nada, nem entrou na água, nem fez nada. Tem pessoa que tem tanto medo que vai na beirinha, coloca só o pé e volta. Tem gente que está assim na vida espiritual, porque não se entrega, não se dedica, não lê, não busca. É necessário entender, querido, que nós entendemos e conhecemos Deus à medida que nós nos dediquemos à leitura da palavra dEle. É necessário que você se entregue, que você se dedique, para que você conheça mais. Oséias diz que é necessário que a gente conheça, mas que a gente prossiga em conhecer a Deus. É necessário crescer, é necessário avançar, é necessário continuar. Eu preciso dar valor à Bíblia, porque é na Bíblia que eu reconheço o agir de Deus e me submeto ao agir de Deus. Nós olhamos para a igreja e reconhecemos que Deus está agindo, mas há pessoas que não conseguem perceber Deus agindo. Há pessoas que vêm para o culto, vão embora, vêm para o culto, vão embora, e dizem assim: meu Deus, eu não consigo mais conectar, eu não consigo mais sentir, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. É porque não há mais sensibilidade. É porque você já vem para o culto, já com o culto pré-programado. Já viu que tem pessoas que vêm para o culto já dizendo assim: Senhor, hoje poderia cantar aquele louvor, o meu louvor predileto. Você já fez isso, querido? Seja sincero da sua mão. Tem dia que você vem dizendo assim: podia ser aquele ministro. Eu gosto tanto quando é ele, parece que o céu se rasga, os anjos descem, a gente sente a presença de Deus. E a gente não consegue mais reconhecer o agir de Deus, porque a gente está limitando o agir de Deus a condições humanas. A gente limita Deus, que Ele só pode agir, que Ele só pode fazer daquele jeito. E Deus é ilimitado. Deus, Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle, no momento que Ele quer. Só que para reconhecer o agir de Deus, eu preciso saber como que Deus age. E como eu sei que Deus age? Na palavra dEle. Por isso que eu preciso estudar. Eu não consigo estudar sozinho, por isso que na igreja tem um CETEB. Eu já fiz o CETEB, pastor, por isso que tem Instituto Bíblico. Eu já fiz Instituto Bíblico, procura outro curso. Conversa com a gente, procura indicação. Mas é necessário continuar estudando. É necessário continuar se aprofundando na palavra de Deus. Conhecer cada vez mais dEle. Quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, isso aqui é algo óbvio, mas que tira muito sono de muitas pessoas. Quando eu estudo a Bíblia, eu sei como foi o início de todas as coisas e já sei como será o final de todas as coisas. O início de todas as coisas está lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas. O final de todas as coisas está lá em Apocalipse. Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, aqueles que o aceitaram estarão com Ele na glória. Amém.
Eu estou vivendo aqui, mas eu já sei como foi o início e sei como foi o final, porque a palavra de Deus me diz isso. A palavra de Deus me diz que eu não preciso temer, porque aquele que faz uma aliança com Deus, quando Jesus voltar no alto dos céus, estará com ele. Mas a pessoa que ainda teme, a pessoa que ainda fica temerosa, porque ainda não entendeu que entre o início de todas as coisas e o final de todas as coisas, eu só preciso fazer uma coisa: obedecer a Deus. Mas eu só obedeço a Deus se eu conheço a vontade dEle. E a vontade dEle está expressa na palavra. A reforma fez isso. A reforma trouxe de novo a palavra para o centro da igreja. E é necessário que a gente traga a palavra para o centro da nossa vida. É necessário que a gente restaure esse altar da palavra de Deus em nossas vidas. E é a Bíblia também que nos situa no tempo. É a Bíblia que revela o que nós devemos fazer nos dias de hoje. Não são as aflições, não são as dificuldades, mas é a Bíblia que me diz como que eu devo agir e como que eu devo proceder diante de situações adversas.